né, do tempo, eu não me dava conta, né? Eu comecei a me dar conta das situações que eu tinha passado depois que essa discussão começou a acontecer, né? Porque é um jeito de você se proteger também. Mas eu acho até que a minha escolha de ser, né, eu comecei escrevendo e dirigindo, né, também assim, com um projeto que era meu. Eu acabei me protegendo sendo roteirista, né? Era um jeito de estar menos exposta, de dar conta ali sendo roteirista e depois produzindo os meus próprios roteiros, né? Então eu virei produtora muito por conta disso também. Hoje eu percebo isso, né? Foi um jeito de me colocar, de me impor sem estar tão exposta. Mas eu acho que isso mudou muito, está mudando muito, as pessoas estão muito mais atentas e preocupadas, né? Eu acho que, no primeiro momento, tem até um exagero. Assim. Eu lembro que as primeiras vezes que me ligavam, não, tem aqui uma história, precisa ser uma mulher, eu ficava ofendida. Eu falava, mas a graça do meu trabalho é me colocar no lugar do outro. Né? O que eu gosto não é escrever sobre mim, senão eu vou escrever só sobre mulheres urbanas, brancas, eu não quero isso. Né? Não teria feito Os Dois Filhos de Francisco. Não teria feito nada do que eu fiz. Né? Não teria escrito sobre um bandido, né, psicopateia, que é a primeira série que a gente fez na Globo, porque a graça para mim sempre foi me apropriar de um universo que não é o meu, entender aquilo sem preconceito, né? Você falou assim, sempre foi... Para mim é muito menos julgar, né, e muito mais entender. Então, assim, as histórias que me atraem são as que me deixam curiosa assim, sobre os momentos de escolha daquele personagem, né, os gatilhos daquela história. Então, isso me fascina muito. E quando começou essa coisa, preciso de uma mulher, eu preciso de uma mulher, eu fiquei ofendida mesmo. Assim, eu de cara falava, não quero, não, estou muito ocupada, não, muito obrigada. Né? Claro, por causa dos Dois Filhos, né? Dois Filhos, eu comecei a escrever Dois Filhos, eu tinha 26 anos de idade, e depois disso as histórias começaram a chegar, então eu tive, né, a possibilidade de escolher as histórias que eu ia contar, e aí eu virei produtora. Né? Escolher as histórias, não eu conto, mas eu quero produzir. Eu até brinco com a frase que a Hebe fica do meu jeitinho, né? Que eu pus na Hebe, assim, sou eu ali, né? Mas é do meu jeitinho. E aí eu consegui fazer do meu jeitinho, mas não sem... É difícil, a gente ralar mais, assim, ouvir todos os absurdos, né? É porque, no caso, como sei quem, de ganhar menos, né? Assim, a gente mesmo, a gente trabalhava na Globo, a gente tinha a mesma função, eu sempre ganhei menos que o Braulio na Globo. Então, claro, ele foi indicado ao Oscar, quando a gente entrou, fazia todo sentido. 10 anos depois não fazia mais sentido, a gente estava ali fazendo a mesma coisa, né? Mas o mercado ainda funciona assim. Então, ser produtora foi o jeito que eu consegui né, de tentar conduzir as coisas da maneira que eu acreditava mais corretas, contar as histórias do jeito que eu queria contar, escolher as pessoas com quem eu queria trabalhar, né? Que eu falo muito isso, de cinema ser encontrar a sua turma, né? Então eu quis assim, achar essa turma, montar essa turma, juntar pessoas que eu acreditava, que eu respeitava, que me respeitavam, porque é isso, assim, muita gente pergunta também, às vezes, em palestra, como é que você defende o seu roteiro, como é que você defende o seu trabalho? Acho que primeiro é fazendo bem feito, né? Ninguém quer mexer naquilo que funciona. Segundo, é porque a gente não está ali, a gente está ali somando, né? A discussão boa num processo criativo é o que é melhor para a história, não é ter razão, né? Então eu fujo de gente que quer ter razão, assim. Eu quero ser convencida, né? Quando, né, com o Maurício Farias na Hebe foi um processo muito bacana, né? O Maurício é um diretor muito experiente, com um conhecimento de dramaturgia enorme. Às vezes ele vinha com uma ideia e falava, você está maluco? Eu falei, então me convence. Ele me convencia, e coisas que eu não acreditava, que ele tinha toda a razão, né? Então, quando eu assisti Hebe na tela, eu me emocionava como se eu não tivesse feito parte daquilo, porque realmente foi uma soma de muitos talentos, de muita gente, de muitos olhares, e foi um processo muito bacana. Assim. Então, a gente vai achando a nossa turma.